Fala, galera. Hoje vamos falar Atlético Paranaense e Corinthians, jogo aí atrasado do Campeonato Brasileiro aí, segunda rodada. Vamos aqui falar do prova escalação, vamos falar um pouco aí sobre esse jogo de hoje à noite. Bom, o Corinthians vai a campo, claro. A prova escalação, tô pegando aí da ESPN, pode ser isso, pode não ser isso, sempre tem alguma alteração ou outra. Mas vamos falar aqui meio por cima. Hugo Souza no gol, a linha de 4, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Aí no meio campo nós teremos Ranielli, André Carrilho, Matheus Pereira e André Luiz, que não pode faltar porque ele também tá voando. E aí nós vamos ter a ausência do Yuri Alberto, né? Por um bom tempo, inclusive. Guinegão e Memphis Depay lá na frente. Ok. Eu acho que quanto ao sistema defensivo, tanto o Hugo Souza no gol, que nunca pode faltar, e quanto à linha de 4, eu acho que sempre vai ser mais do mesmo. Porque, por exemplo, Matheus Bidu tá voando, verdade, mas ele já é o titular, então, enfim. Aí nós temos o meio campo, que aí temos a inclusão do Matheus Pereira. Eu não lembro exatamente. Isso mesmo. Aqui na prova de escalação, então, teria o André Luiz fazendo aquele armador, né, que faz geralmente o Bidon, o Garro, né? Hoje seria ele, né? Pelo menos é o que diz a provável escalação. E aí coloca o Matheus Pereira junto do Carrídio aqui nesse losango, com o Ranieri ali de primeiro volante. Seria basicamente essa a provável escalação. Geralmente não tem mudança. A única vez que teve uma mudança assim magistral foi aquele jogo pro Bragantino, que escalaram um time que era um time, até tinha alguns reservas, mas depois, quando chegou a escalação, eu falei, nossa, será que eu peguei a escalação do ano errado? Mas não, era a escalação daquele jogo, com um time totalmente reserva, e a gente sabe que o Corinthians acabou tomando aquele 3-0, né? Enfim, o Corinthians, a gente sabe, tem um ótimo retrospecto contra o Atlético Paranaense. O último jogo que fomos lá, ganhamos, foi o jogo da Copa do Brasil, que teve muito choro, é verdade, mas não tinha nem como não anular aquele gol, né? Por favor, torcedor atleticano, né? O Corinthians, o jogador do Atlético Paranaense fez uma assistência com a mão naquele jogo contra o Corinthians. Então, enfim, não tinha como anular aquele gol. Enfim, e aí o Corinthians ganha de 1-0, depois vem aqui, eu tava no estádio, né? O Corinthians ganhou de 2-0 e sacramentou a vitória. E aí, o resto é história, né, galera? Enfim. Bom, basicamente é isso, né? Acho que não tem muito o que falar, né? O Corinthians ainda está iniciando no Campeonato Brasileiro. O Corinthians vai entrar titular. É claro que sem o Yuri Alberto é um caso de lesão, né? E vai demorar para ele voltar, como eu falei. A média é 2 meses. Mas o departamento médico do Corinthians vem facilitando bastante, vem ajudando. O departamento médico do Corinthians está bom nos últimos tempos. Está recuperando rápido os jogadores. E o Yuri Alberto é provável que se recupere antes, né? Mas, por exemplo, se o Corinthians, sei lá, avança para uma semifinal, final de Campeonato Paulista, acredito que ele não vai estar presente, tá, galera? Isso é ruim pro time, claro. O Roberto faz as suas burradas, mas o Guinegão não vem correspondendo. E claro, ele é um jovem, acho que pode melhorar, mas a gente também não dá para esperar para o cara melhorar, entendeu? Então, e o Vitinho também oscila demais, então o Yuri Alberto ainda assim faz muita falta nesse elenco do Corinthians. Enfim, e o Dorival falou que ia dar mais valor, né, ao Campeonato Brasileiro. Então por isso ele está escalando titular, né? Escalou reserva contra o São Bernardo. Contra a Português, já acho que não vai poder fazer isso. E se eu não me engano, muito provavelmente, semana que vem ainda é de Libertadores, né? Porque tá tendo Copa do Brasil, né? Mas são as fases bem antes, né? Bem antes. Quem tá na Libertadores nem tá jogando essas fases, né? Enfim. Então, tá rolando Copa do Brasil. Mas não tem nada a ver com o Corinthians, né? Tem mais a ver com os clubes pequenos e tudo mais. E tá tendo a Libertadores, né? Que teve o Botafogo, o Bahia, os dois perderam de 1-0, mas vão jogar em casa, né? Então eu acho, se eu não me engano, tá, galera? Se eu não me engano, não vai ter jogo do Corinthians na semana que vem. Então, o Corinthians acho que vai poder entrar titular contra a Portuguesa, porque não vai ter jogo pra poupar. Enfim, galera, mas é isso, né?
que o Corinthians mais uma vez consiga fazer um bom jogo. Como eu falei, o Corinthians tem um ótimo retrospecto na Ilha da Baixada, é claro que já perdeu, mas o Atlético Paranaense, a gente sabe, vem de uma Série B, não tem o melhor dos times, então assim, dá pra ganhar, dá pra ganhar. Se tiver raça, competência dentro de campo, a gente consegue ganhar. Então é isso. Falou, vai Corinthians.